Tranquilo? O inimigo tá complicado. Então, voltamos, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me ouvir tranquilo, né? Vamos lá, vamos ver se agora vai, né? Para a gente continuar aqui o revisaço geral de português. Então, eu vou voltar do início, que eu não sei onde parou. Sejam muito bem-vindos aí a essa aula, né? Essa aula está sendo aberta para o público também do Instagram. Quem me segue no Instagram aí, sejam bem-vindos. E bora para cima. Prova da Polícia Penal, contando 9 dias, ok? 9 dias para o dia da prova. Então, a revisão é importantíssima, pessoal. Tem que fazer essa revisão, não somente em português. Eu mirei mais em português, por quê? Porque português é peso 2, tá? Para a prova da Polícia Militar de Minas, português, eu errei somente uma questão de 20. Então, é interessante estudar português, tá? Português, um monte de gente tem dificuldade, mas é aquele negócio, pessoal, é estudar com qualidade, é fazer revisão, é pegar aquele tema que você tem dificuldade, ir lá e fazer questões sobre aquele tema, ir lá e corrigir o que você errou. Errou a questão? Vai lá e corre atrás. Tenta entender o motivo, o porquê que você errou aquela questão. Então, é assim que você consegue ser aprovado. É assim que você vai conseguir conquistar seu objetivo no concurso. Beleza? Todo mundo conseguindo me ouvir de boa, né? Então, vamos lá, vamos começar aí. Pessoal do Instagram aí que tá aí na live, entra no meu Stories, lá vai ter o link, beleza? Para vocês entrar e assistir também essa videoaula com slides e PDFs. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Revisão geral de português. Então, revisão geral, muito importante. E o primeiro tópico é compreensão e interpretação de texto. Isso não cai não, viu? Despenca. Todo concurso cai pelo menos uma, duas ou até três questões de compreensão ou interpretação de texto. E é muito importante o candidato saber diferenciar interpretação de compreensão, e a gente vai fazer isso de forma rápida e já partir para as questões. Vamos lá, compreensão de texto. A compreensão de texto nada mais é do que o sentido literal, é o sentido estrito, é o que está escrito no texto explicitamente. Então, a compreensão de texto ela exige localizar informações, ideias e dados diretos, ok, pessoal? Então, informações, ideias e dados diretos. Resposta está no texto, sem necessidade de dedução. Não tem dedução na compreensão de texto, ok? Olha as palavrinhas-chave, ó. Segundo o texto, de acordo com o autor, o texto afirma que o resumo, ó, compreender é igual a entender o que diz no texto. Então, se o texto está falando, o policial foi baleado durante o tiroteio, a resposta vai ser, o policial foi baleado durante o tiroteio. Nada mais e nada menos. Beleza, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para essa questãozinha aqui? Beleza? Vamos lá, hein? Leia o trecho a seguir. A rotina institucional tende a transformar procedimentos em hábitos mecânicos, o que, embora contribua para a eficiência, pode enfraquecer a reflexão crítica indispensável à atuação responsável do agente público. Segundo o texto, é correto afirmar que, vamos lá, segundo o texto, olha a palavrinha-chave, hein? Segundo o texto, opa, então é compreensão, é o que está no texto. Letra A mecanização dos procedimentos elimina a necessidade de reflexão crítica? A mecanização dos procedimentos elimina a necessidade da reflexão crítica? B. A eficiência institucional depende exclusivamente da adoção de hábitos mecânicos? Vamos lá, ó. A rotina institucional tende a transformar procedimentos em hábitos mecânicos. Aqui fala, a eficiência institucional depende exclusivamente da adoção de hábitos mecânicos? Hora nenhuma está falando isso, né? Então, tem que prestar atenção. A C, a repetição de procedimentos pode contribuir para a eficiência? Vamos lá, ó. A rotina institucional tende a transformar procedimentos em hábitos mecânicos. Então, a rotina, a repetição de procedimentos para contribuir para a eficiência, tende o quê? Tende a transformar procedimentos em hábitos mecânicos. O que, embora contribua para a eficiência, opa, achamos a questão. Viu que está no texto?
Não precisa tentar compreender nada? Então, aqui, a alternativa seria a letra C, de acordo com o texto. A letra D, ó, a atuação responsável do agente público é incompatível com as rotinas institucionais? Não está no texto, então não é a resposta. Entendeu? Compreensão, sentido literal, está no texto. Então, vamos partir agora para, ó, gabarito aqui, ó, letra C, ok? Interpretação de texto. Geralmente a pessoa, ela inverte. Ela acha que compreensão é algo além do texto e a interpretação é o que está no texto. Porque fala interpretação de texto, eu tenho que interpretar o texto. Negativo. Não é isso, é ao contrário. A compreensão é o que está no texto e a interpretação vai, ó, olha aqui, ó, vai além do que está escrito. Vai além. A pessoa tem que imaginar o que o autor imaginou além do texto. Então, ele envolve inferir, deduzir e concluir a partir do texto. Tá, pessoal? Aqui as palavrinhas-chave, ó. Inferir, deduzir, concluir. Beleza? Considera-se implícitos intenções do autor. Viu o que eu falei? Intenção do autor e contexto. Exige raciocínio e leitura crítica. Pessoal, se der alguma interferência, me fala, beleza? Liga o microfone, fala, Kevin, tá ruim, que aí a gente dá uma pausa. Beleza? Continuando, ó. Exige raciocínio e leitura crítica. Perguntas comuns. Olha as palavrinhas-chave, pessoal. Decora. Infere-se do texto que pode-se concluir que a intenção do autor é. Qual que é o resumo? Interpretar é igual a entender o que quer dizer, o que o texto quer dizer. Como? Memorizar. Como que você vai memorizar isso aqui? Ó? Compreensão, olho no texto. Interpretação, cabeça fora do texto. Compreensão, olho no texto, certo? Interpretação, cabeça fora do texto. Você vai interpretar, vai além do seu raciocínio. Beleza? Vamos lá para a questão. O mesmo trecho, pessoal, o mesmo trecho. A rotina institucional tende a transformar procedimentos em hábitos mecânicos, o que, embora contribua para a eficiência, pode enfraquecer a reflexão crítica indispensável à atuação responsável do agente público. A partir do texto, é correto? Olha para a palavrinha-chave, inferir, que o autor defende. Opa, então tem que pensar um pouco fora da caixa, não é? Vamos lá, pessoal. Letra A. A eliminação completa da rotina institucional como forma de preservar a reflexão crítica? Essa aqui, pessoal, podem responder aí. Pessoal que está aí também no Instagram, podem responder, né? A letra A, ó, a eliminação completa da rotina institucional como forma de preservar a reflexão crítica. Então, o texto aqui, ó, vamos lá novamente, ó. A rotina institucional tende a transformar, é um textinho complicado, né? Tende a transformar procedimentos em atos. Então, é o quê? A rotina institucional, o quê? Rotina do seu trabalho. Tende é a tendência. Ela vai transformar os procedimentos em hábitos, vai virar um hábito corriqueiro, mecânicos, certo? E o que, embora contribua para a eficiência, ela pode enfraquecer a reflexão crítica indispensável. Então, vai contribuir para a eficiência, porém, ela vai enfraquecer do outro lado. A letra A fala o quê? A eliminação completa da rotina institucional como forma de preservar a reflexão crítica? Hora nenhuma o texto quer inferir isso, certo? Então, a letra A gente elimina. Letra B. A supremacia da eficiência administrativa sobre a atuação responsável? A supremacia da eficiência administrativa sobre a atuação responsável. Que horas que está falando um é maior que o outro? Aqui não, no texto não quer dizer nada disso. Então a letra B também está errada. Por quê? Está falando que a rotina institucional ela ajuda nos procedimentos mecânicos, formando hábitos mecânicos. E embora contribua para a eficiência, mas ela enfraquece a reflexão crítica indispensável à atuação responsável do agente público. Qual a atuação crítica? Do agente pensar por si só. Peraí, eu estou fazendo isso aqui errado. Opa, virou hábito, o cara vai no automático. Opa, pegar armamento, carregar, pá. Hábito.
Contribua é eficiente, o cara começa a fazer rápido, não perde tempo. É isso que o texto, que esse trechinho de texto quer dizer. A letra C, ó, a necessidade de equilibrar eficiência operacional e reflexão crítica. Pronto, meus guerreiros e guerreiras, tá aí a resposta. Equilíbrio. Porque, apesar de a instituição, e os procedimentos, hábitos mecânicos serem eficientes, ela enfraquece a reflexão crítica, o pensamento individual dos seus agentes, certo? Então, o texto quer falar o quê? Fora da caixinha. Está falando que é necessário equilibrar isso de qualquer forma, certo? Isso é um exemplo de um texto bem argumentativo. Beleza, pessoal? Vamos lá. A letra D está errado, né? A inutilidade da reflexão crítica diante da complexidade institucional não tem nada a ver. Beleza? Vamos lá, então. Aqui, gabarito, letra C. E vamos passar para tipos textuais. Mais um tópico aí de português da Polícia Penal. Tipos textuais. Estrutura linguística do texto. Tá ok? Tipos textuais é a estrutura linguística do texto. Narração caracteriza-se pela narração de fatos ou acontecimentos reais ou fictícios. Narração tem o quê? Personagem, tem enredo, tem história, tem tempo. Há 1000 anos atrás, o senhor Mário era um guerreiro. Ele acordava às 10 horas da manhã. Olha o tempo, 1000 anos atrás. Olha o personagem, senhor Mário, certo? Era um guerreiro. Olha mais um tempo, acordava tal hora. Ok? Tranquilo. Descrição. A descrição ela tem como objetivo caracterizar pessoas. A própria palavra já fala. Descrever objetos, ambientes ou situações destacando atributos e detalhes. Beleza? Atributos e detalhes. Descreve, observa, presente do indicativo e pretérito imperfeito. Ok, pessoal? Descrever um homem alto, claro, moreno, beleza? Pele morena, cor do olho castanho, isso está descrevendo, mas pode ser qualquer coisa, um ambiente, uma grama lisinha, uma rede para dormir. Então isso é uma descrição, ok, pessoal? Dissertação argumentativa é convencer o leitor, é o que vai estar na redação de vocês. Você tem que convencer o avaliador a argumentar subjetiva opinião. Diferente da dissertação expositiva. O foco da dissertação expositiva é somente expor alguma ideia. Ela não tem a intenção de convencer. Não há intenção de convencer leitor nem persuadir. Beleza? E o injuntivo aqui embaixo, ó, injuntivo, orientar, dar ordem, aconselhar. Injuntivo e realização de ações. Ordem instrucional. Beleza? Então, receitas, bula de remédio e por aí vai. Beleza, pessoal? Vamos lá aqui para a nossa questãozinha aqui de V ou F. Vamos lá, questão de V ou F. Vamos ler aqui. Leia o texto a seguir. Leia o texto a seguir. A sala de instrução era estreita e silenciosa, com paredes claras e cadeiras alinhadas, transmitindo uma sensação de ordem. Todas as salas, todas as manhãs, o instrutor chegava cedo e relatava experiências vividas durante o serviço. Para um bom desempenho, é essencial manter a atenção constante, cumprir os procedimentos e agir com responsabilidade. Para essa questão, pessoal, vocês podem responder aí e me fala aí, beleza? Pode responder aí. Vai me falando aí. Vamos lá, hein? Bora, bora. Denotativo, sentido literal, denotativo. É o significado real, objetivo, conforme o dicionário. Então, denotativo vem de dicionário, ok? Exemplo, ele fechou a porta. Fechar, trancar fisicamente. Não tem dúvidas. Sentido figurado. Sentido conotativo
é o significado simbólico ou subjetivo. Então, sentido denotativo, de dicionário, palavra, real, objeto, nada muda. Sentido conotativo, simbólico ou subjetivo, criado pelo contexto. Exemplo, ele fechou as portas para o diálogo. Mas como que fecha a porta para um diálogo? Ou seja, ele fechou a boca. Então, fechar é o que? Impedir, né? Sentido conotativo. Não é fechar de fechar a porta, diferente do exemplo assim, ok? Polissemia. Polissemia é uma mesma palavra com vários sentidos, dependendo do contexto. Polissemia. Por exemplo, banco. Banco é banco da instituição financeira, é assento, então tem vários sentidos. Uma palavra para vários sentidos. Sinônimos, tranquilo. Palavras ou expressões com sentidos semelhantes. Com sentidos semelhantes, ok? Sinônimo semelhante. Exemplo, rápido, ágil. Palavras iguais. Em prova, o sinônimo deve preservar o sentido do texto, viu? E não só o do dicionário. Prestar atenção nisso. Tem que preservar o sentido do texto também. Beleza? Senão não tá certo. Antônimos. Antônimos, palavras com sentidos opostos. Ok, pessoal? Antônimos, palavras com sentidos opostos, sentidos contrários. Exemplo, legal e ilegal. Ambiguidade. Ambiguidade ocorre quando o texto permite mais de uma interpretação. Texto ambíguo. Olha, por exemplo, aqui, ó. Vi o policial com o binóculo. Quem que estava com o binóculo? Eu ou o policial? Vi o policial com o binóculo. Olha a ambiguidade que causou, né? Era eu ou o policial que estava com o binóculo? Entendeu? Então, a ambiguidade é isso. Expressões idiomáticas. O que é isso? Conjunto de palavras com sentido próprio, não literal. Exemplo, pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa é igual a agir. É uma palavra no sentido conotativo, não literal. Expressões idiomáticas, que é expressões do dia a dia, né? Vai lá, põe a mão na massa, age. Beleza? Próximo aqui, ó. Hiperonímia. Hiperonímia você pega o hiper. Hiper, maior. Palavra com sentido genérico, algo mais amplo. Olha o exemplo. Eletrodoméstico é hiperônimo de geladeira. Geladeira é um eletrodoméstico mais específico. Hiperonímio é eletrodoméstico, é geral, falando de todos os eletrodomésticos. Agora, ó, hiponímia, sentido mais específico, ou seja, geladeira é hiponímia e eletrodomésticos é hiperonímia. Beleza? Então, é assim que se define. Ó. Exemplo, eletrodoméstico, hiperônimo. Micro-ondas, hipônimo. Ok? Eletrodomésticos, hipônimo. Hiperônimos é o sentido geral. Hiper, lembra, ó, hiper, algo maior, algo genérico. Hiperonímia é algo genérico. Hiponímia é algo mais específico. Ok? Exemplo, alcateia, hiperonímia. Lobo, hiponímia, hipônimo. Ok, pessoal? E homônimos perfeitos. Isso aqui confunde muito. Homônimos perfeitos, grava. Mesma grafia, mesmo som, mas sentidos diferentes. Homônimos perfeitos, mesma grafia, mesmo som, sentidos diferentes. Ok? Exemplo, a manga está verde. Manga, fruta. Ok? O som é o mesmo, a grafia é a mesma. Olha a outra frase. A manga da camisa ficou mal passada. Opa, manga da camisa, parte da roupa. Tá vendo que a mesma grafia, o mesmo som, mas dependendo do contexto, o sentido é diferente. Isso é homônimos perfeitos. Ok, pessoal? Homônimos homófonos. Homônimos homófonos. Lembra, grava. Som igual, grafia diferente. Homônimos homófonos. Homófonos, diferente a grafia, mas o som é igual. Significados diferentes também. Exemplo. A presidente foi cassada, com 2 S, por corrupção. Cassada, destituída do cargo. Certo? Então ela saiu do cargo. Olha a outra frase. A chinchila foi caçada, com C cedilha, pelo seu valor. Opa, caçada de perseguida. É, é o mesmo som,
se você falar, você não sabe diferenciar. A grafia é diferente, porque um é com C cedilha e outro é com dois S, porém, o significado também é diferente. Então, homônimos, homófonos, o som é igual, caçada e caçada não dá para distinguir. A grafia é diferente, caçada com dois S, caçada com C cedilha de perseguir, caçada de ser destituída com dois S, ok? E os significados diferentes. Então, homônimos perfeito, mesma grafia, mesmo som, sentido diferente. Tudo perfeitinho, só é diferente. Homônimos perfeito, tudo perfeitinho, só é sentido diferente. Homônimos homófonos, som igual, grafia diferente, sentido diferente. Homônimos homófonos, tudo bagunçado. O som é igual, a grafia é diferente, o significado é diferente. Para vocês decorarem. Agora o próximo. Homônimos homógrafos. Homônimos homógrafos. Homônimos homógrafos. Decora. Mesma grafia, sons diferentes, significados diferentes. Então o que muda? É só a grafia igual. Mas o som é diferente, o significado é diferente. Como assim? Eu tenho uma palavra que o som é igual, a grafia é igual e o som é diferente? Como assim? Vamos lá. Exemplo. Nós temos que entrar em um acordo. Nós temos que entrar em um acordo. Certo? A outra frase. Eu acordo cedo todos os dias. Acordar, despertar. Viu? É a mesma grafia, só que no contexto, até o som é diferente. Então, isso é homônimos homógrafos. É até difícil de falar, né, pessoal? Homônimos homógrafos. Mesma grafia, som diferente, significado diferente. Vamos lá, hein? Homônimos perfeito. Tudo perfeitinho. O último é o sentido diferente. Homônimos homófonos, uma bagunça. O som é igual, mas a grafia é diferente, o significado é diferente. Homônimos homógrafos. A mesma grafia, sons diferentes, significados diferentes. Beleza, pessoal? Parônimos. Parônimos são palavras parecidas ou parônimos de palavras parecidas. Iminente com i, que está para acontecer. Olha o bizu. Vocês nunca mais vão errar. Iminente de eminente. Eminente, já falei isso em aula. Eminente é algo importante, algo notável. Eminente, você lembra do cantor Eminem, o rapper famoso? Ele é notável, todo mundo conhece ele. Se todo mundo não conhece, a maioria conhece. Então, eminente é algo importante, notável. Emergir, emergir é surgir, vir à tona. Imergir, mergulhar. Emergir com E, surgir, vir à tona. E imergir é mergulhar. Isso são alguns exemplos de parônimos, beleza, pessoal? Os que mais são cobrados em provas são esses daí. Parônimos, palavras parecidas. Só parecidas, não é igual. Ok? Então vamos de questãozinha? Bora lá, hein? Analise as afirmativas a seguir relativas à significação de palavras e expressões. O sentido denotativo corresponde ao significado literal da palavra, tal como registrado em dicionários? Nossa, que questãozinha linda, né? Tranquila. Ok, certo. Denotativo, dicionário, DD, denotativo, dicionário. Ok. Aqui você vai por eliminação. A C você já risca do seu papel. Isso é técnica, isso é estratégia de prova, pessoal. Você vai por eliminação. Se tiver questão de V ou F que dá para você ir por eliminação, você vai eliminando. C, você já arrisca da sua probabilidade. Então vamos lá. Ó. A conotação ocorre quando a palavra é empregada com sentido figurado, determinado pelo contexto. Parece que é muito fácil, né? Depois que você assiste uma teoria e vai para as questões. Mas é isso, essa é a ideia. Para quê? Para massificar ainda mais o conteúdo. Ok, perfeito. Certo, conotativo, sentido figurado, além do que você imagina, né? Então, pôr a mão na massa, sentido figurado. Ok, verdadeiro. Então, aqui você elimina a C e a B. A B está falando que a segunda é falsa, mas a segunda não é falsa, ficando em dúvida entre a A e B. O que vai definir? Essa terceira. Vamos lá. A polissemia refere-se à existência de palavras com grafia e pronúncia idênticas, mas significados distintos e origens diferentes. Significados distintos e origens diferentes. Será? Polissemia.
Vamos voltar aqui. Polissemia, vamos lembrar, hein? Ó, polissemia. Polissemia, peraí, até mostrou o gabarito aqui. Aqui, ó, polissemia, aqui. Uma mesma palavra com vários sentidos, dependendo do contexto. Alternativa falsa. Ó, alternativazinha bem cabulosa essa, né? Aqui tá falando que a polissemia refere-se à existência de palavras com grafias e pronúncias idênticas, mas significados distintos e origens diferentes. Não são todos. Polissemia é várias palavras. Beleza, pessoal? Então, tá falso. Aqui o nosso gabarito seria a letra A. Se fosse em prova de concurso, você marcaria a letra A e já passava para a próxima questão. Mas, para a matéria de aprendizado, vamos continuar. As expressões idiomáticas apresentam um sentido global que não pode ser deduzido pela soma dos significados de suas palavras? Sim, é aquele exemplo que eu dei para vocês. Pôr a mão na massa é igual agir. Olha o tanto de palavra para uma palavrinha, que é agir. Você, Breno, põe a mão na massa, cara, vai estudar. Então o quê? Vai agir, vai fazer, certo? É isso. Então, verdadeiro. Então, a expressão idiomática apresenta sentido global, que não pode ser deduzido pela soma dos significados de suas palavras, ok? A última, a substituição de um vocábulo por sinônimo é sempre possível, independentemente do contexto. Aí já pegou pesado, né? Prestar atenção também, pessoal, nessas palavrinhas, independentemente, somente, isso aí, 99% das questões estão erradas. Então, falso, que é o nosso gabarito, letra A. Bora mais uma questão aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir relativas às relações semânticas entre as palavras. Vamos lá. Hiperônimo é a palavra de sentido mais amplo ou genérico, enquanto hipônimo apresenta sentido mais específico? Perfeito, perfeito. Foi o que eu falei para vocês. Hiperônimo, genérico. Você lembra hiper, genérico. Hipônimo, algo mais específico. Tranquilo, verdadeiro. Eliminando a letra C, ok? Homônimos perfeitos possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas sentidos distintos? Perfeito. Lembra que eu te falei? Homônimos perfeitos. Tudo perfeitinho. Mesma grafia, mesma pronúncia, mas os sentidos são distintos. Ok, verdadeiro. Tá, pessoal? Verdadeiro. Então, peraí, homônimos perfeitos possuem mesma grafia, mesma pronúncia, mas sentidos distintos. Vamos lá. Mesma grafia, mesma pronúncia, mas sentidos distintos. Deixa eu só. Vamos verificar aqui. Homônimos perfeitos. Ó, mais uma vez, mesma grafia, mesmo som, mas sentidos diferentes. Ok? Verdadeiro. Beleza? Verdadeiro. Então, aqui até agora a gente eliminou a A, beleza? Eliminou a C e eliminou a D. Ok, achamos o gabarito. Só em duas questões. Então aqui o gabarito seria a letra B. Letra B, homônimos perfeitos possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas sentido diferente, certo? Beleza. Vamos para o próximo. Homônimos homófonos apresentam grafia diferente e pronúncia igual, como em caçada e caçada. Isso aqui, homônimos homófonos, não é isso, né? Homônimos homófonos é uma bagunça. É grafia diferente, pronúncia igual e significados diferentes. Então, ó, homônimos homófonos são igual, grafia diferente, significados diferentes. Ok, tá certo. Beleza, pessoal? Tá certo. Homônimos homófonos é uma bagunça, grafia diferente, pronúncia igual. Eles podem mudar, né? Pronúncia igual, né? Igual estava escrito lá no quando fui ensinar vocês. Como caçada e caçada com 2 S. Tranquilo, verdadeiro. Então, aqui, pessoal, a gente já ficou sem gabarito, tá? Aqui seria verdadeiro. Verdadeiro, o que torna a letra B também errada. Vamos anular essa questão, mas vamos seguir para questões de aprendizado. Parônimos são palavras de grafia e pronúncia semelhantes, mas com significados distintos, como emergir e emergir. Ok, tranquilo, foi o que a gente estudou agora. Emergir, né? Subir, emergir, mergulhar. Certo, pessoal? Então,
Tranquilo, né? Ninguém ficou com nenhuma dúvida aí, não? Todo mundo tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, se tiver dúvida, aciona o microfone, beleza? Eu não estou aqui para ver a, a escrita de vocês, beleza? Então vamos lá. Próxima questãozinha aqui, próxima teoria. Aqui marcou a A, só que não é, tá? Beleza, pessoal? É sem gabarito ali. Ali é a segunda, homônimos, ou homônimos homófonos, tá certo. Tá tudo certo ali. Não tem gabarito. Ortografia oficial. O que é ortografia oficial? Tá no edital, pessoal. Tá no edital, beleza? Tá no edital, pode ser que caia. O que é? Um conjunto de regras que padronizam a escrita correta das palavras em línguas portuguesas conforme a acordo ortográfico vigente. Então ela trata apenas da gráfica, da grafia, e não da estrutura da frase, beleza? O que a ortografia oficial abrange? Emprego correto das letras S, 2S, C, C cedilha, X, Z, G, J, CH. Exemplo, exceção com C cedilha, excesso com 2S, processo com 2S, necessário com 2S, análise com S, juiz com Z. É isso que trata a ortografia oficial. Acentuação gráfica. Oxítona, última sílaba tônica. Oxítona, última sílaba tônica. Oxítona, última sílaba tônica. As terminações a, as, e, es, o, os, e, ens. Exemplo, parabéns, carajás, café. Então, paroxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Penúltima, paroxítona, penúltima sílaba tônica. A paroxítona, pessoal, eu julgo ser a mais complicadinha, porque tem muitas terminações. E aqui tem um mnemônico para vocês decorarem, ó. Linus, psão, rumum, sunchão. Então, ó, linus, psão, rumum, sunchão. Esse aqui é mais separado, L, I, N, uns, os, ãos, R, ons, os, chão. Isso aqui são as terminações que levam acento. Exemplo, júri, 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 tem acento. Vírus, empresário. Então, paroxítona, penúltima sílaba tônica, recebe acento. Aqui, proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Antepenúltima sílaba tônica. É a mais tranquila, por quê? Todas são acentuadas, sem exceção. Exemplo, abóbora, ângulo, árvore. Se você for fazer a separação silábica, a palavra que está acentuada, ela é a antepenúltima sílaba tônica. Antepenúltima, todas recebem acento. O uso do hífen, meus queridos e queridas, também pega muita gente. O uso do hífen é utilizado para ligar palavras em informações específicas. O prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com H. Então, ó, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com H, tem hífen, ó, anti-higiênico, pré-histórico, ok? Hífen obrigatório. O prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal, vogais igual. Micro-ondas, tem o hífen. Anti-inflamatório, tem hífen. O prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa com a mesma consoante. Interregional, separa. Subbibliotecária, certo? Então, coloca o hífen. Qual que é a exceção? Quando não se usa o hífen. O segundo elemento começa com uma vogal diferente. Autoescola, infraestrutura. Ou o segundo elemento começa com consoantes diferentes. Antissocial e ultrassom. Acrescenta um S para ter o sentido de so. Por quê? Se você colocar só um S aqui, você vai ler assim, ó, antissocial, ultrasom. Coloca o outro S para ter esse sentido de som. Antissocial, por isso que coloca outro S, tá ok? Então, quando ó, o elemento termina com consoante diferente. Anti é somente o anti. Social. Então, terminou com diferente, junta ela, acrescenta um S. Ultrassom, junta as palavras e acrescenta um S.
Beleza? É isso com relação ao hífen. Quais são as exceções? Tem exceção também. O que quebra o português é a exceção. Então, por isso, tem que decorar as exceções também. Palavras consagradas pelo sempre vai usar hífen, sempre. Guarda-chuva, guarda-roupa, segunda-feira, sexta-feira, bem-estar. Bem-estar tem hífen, tá? Tem hífen. Prefixos que sempre usam hífen. Além-mar, aquém, fronteiras, recém-casados. Beleza? Prefixo além-mar, aquém, fronteiras, casados. Tá? Então, ó, prefixo e, ex. Sempre hífen. Ex-aluno, prefixo ex. Ex-aluno, ex-presidente, ex-funcionário, sempre vai ter o uso do hífen. Prefixo pré, pós, pró. Quando tônicos, pré, pós, pró. Pré-história, pós-graduação, pró-reitor, sempre vai ter hífen. Beleza? E com H sempre tem hífen. Sempre. Anti-higiênico, super-homem. Tá? Beleza? Palavras que perderam acento com novo acordo ortográfico, ditongos abertos, ei e oi, em palavras paroxítona, ideia. O errado aqui é ter acento. Assembleia, assembleia com acento, não tem mais, está errado. E heróico, ó, ditongo aberto, onde tem a junção de duas vogais juntas com o sentido aberto, ó, herói. Sua boca faz assim, ó, oi. Dá a entender que tá algo aberto. Então, ó, heróico. Então, não tem acento. Ditongos abertos. Não recebem acento mais. Beleza, pessoal? Próximo aqui, ó. Hiato, com duas palavras. Voo, não tem acento. Enjoo, não tem acento. Perdoo, também não tem mais acento. Hiato, creem, não tem acento. Leem, não tem mais acento. Veem, também não tem acento. E tem o acento diferencial para verbo e preposição. Pelo, pela, polos. Mantém acento. Por. O por mantém o acento. Beleza, pessoal? Por e por sem. E tem o tem também. O tem, por que, que o tem acento? Até estranho de falar, né? Para saber se é plural ou singular. Tem muitos alunos dentro da sala. O tem vai ser acentuado porque ele está no plural. Quando é algo singular, o tem não tem um acento. Beleza? Tranquilo? Vamos de questão então, hein? Questão de número 1. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Letra A, ideia, heróico, voo, assembleia. A gente acabou de falar que ditongos abertos perderam acentos e os hiatos também perderam. Então, a letra A, risca, certo? Risca. B, micro-ondas, autoescola, anti-inflamatório. Essa B está toda ao contrário. Micro-ondas, coloca o hífen. Por quê? Duas vogais iguais, coloca o hífen. Autoescola, vogais diferentes, pode juntar, não tem hífen mais. E anti-inflamatório, dois i iguais, duas vogais, coloca o hífen. Então a B, você ó, elimina. A C, ideia, opa, sim, sem acento. Voo, opa, sem acento. Heróico, sem acento. E micro-ondas, separadinho com if, perfeito. Letra C. Essa D, para, com acento. Enjoo, com acento. Creio, com acento. Antissocial, com acento. Negativo. Antissocial, vocês lembram? Junta e acrescenta os dois S. Creio, enjoo, para, não tem acento. Beleza? A2. Então, aqui o gabarito seria C da 1, ok? A2. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Já apaguei o bizu para vocês. E vou falar de novo. Vai ter gente que vai errar, mesmo eu falando 1 milhão de vezes. Eu vou falar 1 milhão de vezes e 1 para vocês. Questão incorreta. Pega a canetinha e vai lá embaixo e risca. Para você lembrar que você, meu guerreiro, meu aluno maldito, estudou
6 meses seguidos para você lembrar que tem que marcar a questão incorreta. Incorreta, meu guerreiro sofrido, estudante de concurso. Então risca, risca, beleza? Letra A, ideia, voo e heróico. Certo, a gente quer a incorreta, então dá certo. B, micro-ondas anti-inflamatório. Acabei de falar na questão em si. Micro-ondas e anti-inflamatório. Tá errado. Tem que juntar. Tem que juntar. Na verdade, tá certo, ok? Micro-ondas e anti-inflamatório, eles têm que estar separados diferentes. Até o professor tá ficando doido com tanta informação. Vogais diferentes, vogais iguais, separa. Vogais iguais, separa. Tá certa, ok? CREI, lei e veio com acento, sem acento, tranquilo. E D tem acento, então gabarito errado. A1, que é gabarito C, 2, gabarito letra D. Então, gabarito 1C, 2D. Tranquilo, pessoal? Até o momento, alguma dúvida, pessoal? Eu fiz a canetinha aqui, você viu, né? Não, sem dúvidas, tranquilo. Para o pessoal do Instagram aí, ó, que tá me assistindo, quer assistir os slides, vai lá no meu stories, no último agora, tem o link, entra aqui, participa da aula, vamos com tudo. Aqui dentro da aula tem os slides no Google Meet, beleza? Para que vocês cheguem aí top em português e fechando essa matéria com as 10 questões. Vamos lá então. Vamos seguir. Classes de palavras. Classes de palavras. Então vamos lá. Substantivo. Substantivo. Designa os seres. Ato. Conceito. Substantivo abstrato. Aqui até sai um pouquinho do lugar, mas vocês vão entender. Substantivo abstrato. Atos. Leitura. Substantivo concreto. Seres. Exemplo. Carro. Pessoal, para não ter mais dúvida, o que é substantivo abstrato e o que é substantivo concreto? Se você, meu aluno, se você, meu guerreiro, tem dúvida, hoje você vai perder essa dúvida de uma vez por todas. Substantivo abstrato. Ah, substantivo abstrato é algo que eu não vejo? Não, meu querido, não é isso. Lembre-se, substantivo abstrato é toda coisa que eu imagino uma ação, alguém fazendo algo. Olha o exemplo, leitura. Quando você fala leitura, o que você imagina? Uma pessoa lendo. Opa, é mais de um ato. Teve mais de um ato, é substantivo abstrato. Olha ali o desenho da pessoa lendo. Então, quando você fala assim, ó, correndo, opa, você tem que imaginar uma pessoa em pé num asfalto correndo. Olha o tanto de ação, o tanto de atos que você tem que pensar para imaginar uma pessoa correndo. Então é o quê? Substantivo abstrato, meu guerreiro. Substantivo concreto. A própria palavra já fala. Concreto. Você imagina e é aquilo ali. Caneta. Você não precisa imaginar ninguém segurando a caneta. Se eu falar caneta, caneta já vem na sua mente. Opa, é caneta. Bic transparente. Substantivo concreto. Terra. 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 Substantivo concreto. Mexer. Mexer é verbo. Mas tem mexe, né? Então, as palavras que vocês nunca mais vão errar. Então, substantivo abstrato sempre depende de mais uma ação para você imaginar. Substantivo concreto, carro. Você já imagina um carro, não precisa imaginar ninguém dentro do carro. Olha aqui, dirigindo. Aí você tem que imaginar alguém dentro do carro dirigindo. Substantivo abstrato. Beleza, pessoal? Nunca mais vocês vão errar sobre substantivo, né? Então, substantivo é isso. Artigo. Artigo acompanha o substantivo, tá? Definido. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Indefinido. Um, uma, uns, umas. O homem é aquele homem. Você sabe quem é. Um homem. Qual? Um homem passou andando. Qual? Não sabe, então indefinido. Verbos. O verbos ele tem três. Expressa ação, estado e fenômeno. Exemplo, ele comprou,
fez a ação de comprar, ação. Ele está triste. O está é o modo. Ele está triste, é o estado. Choveu ontem. Choveu ontem é fenômeno. Choveu, fenômeno da natureza, chover. Choveu, fenômeno, ok? Pronome substitui o nome ou acompanha. Pronome substitui o nome ou acompanha. Pronome demonstrativo. Esta caneta é minha. Pronome relativo. A caneta que te dei é azul. OBS, para saber se é pronome relativo ou não, substitui pelo qual. Se couber na frase, é pronome relativo. Simples. Isso aí tem que estar na ponta da língua. Substitui o que pelo qual. Faz sentido na frase, é pronome relativo. Vamos substituir, ó. A caneta a qual te dei é azul. Substituiu? Perfeito, meu guerreiro. É pronome relativo. Beleza? Para não ter dúvida. Se não couber na frase, é outro pronome, é outra ideia, mas não é pronome relativo. Beleza? Advérbio. Advérbio já fala por si só. Modifica o verbo adjunto. A ideia invariável. Advérbio ele é invariável. O advérbio nunca, Pere, nunca estará ligado a um substantivo. Nunca, jamais, negativo. Advérbio nunca estará ligado a um substantivo. Ele indica uma circunstância, ele indica tempo, modo, lugar, intensidade. Advérbio sempre será invariável, beleza? Invariável. Tipos de sujeito. Tipos de sujeito. Tranquilo também, né? Sujeito simples, apenas um componente, apenas um. Exemplo: João dormiu. Quem dormiu? Faz a pergunta ao verbo. Quem dormiu? João. Então, o sujeito é João. Certo? Faz a pergunta ao verbo. Composto. Composto é mais de um componente. Pode ser 1, 2, 3, 4. Beleza? João e Maria saíram para passear. Quem saiu para passear? João e Maria. Os dois sujeitos compostos. Por quê? São dois. Sujeito oculto. Podemos identificar implícito. O sujeito oculto ele é implícito. Exemplo. Escrevi um livro. Vamos perguntar o verbo? O verbo aqui é o escrevi. Quem escreveu? Eu. Ele está oculto. Ele está atrás ali do escrevi, bem escondidinho, oculto, safado. Um safado esse sujeito oculto, né? Então, sujeito oculto. Ele está implícito. Dá para identificar, mas ele está oculto. Por quê? Quando você faz a pergunta ao verbo, você acha ele, ó. Quem escreveu? Eu. Certo? Escrevi. Certo? Inexistente. Inexistente, fenômeno na natureza. Choveu muito. Choveu muito. Quem choveu? Não existe. Faz perguntar ao verbo. Quem choveu? Eu choveu? Você choveu? Não dá para identificar. Então é inexistente. Dá para conciliar com o fenômeno da natureza. Sempre que não der para achar o sujeito, ele é inexistente. E quando for fenômeno da natureza, também é inexistente. Beleza? Olha esse X aí de inexistente. Vou pagar a dica que eu já paguei para vocês. Quem é aluno da minha mentoria sabe o que eu estou falando. Inexistente. Esse X, você tira uma perninha dele e transforma ele num raio, de qualquer forma. Você transforma ele num raio. O raio, ele é um fenômeno da natureza. Pronto, você vai ligar o X a um raio. E o raio é fenômeno da natureza. Inexistente, fenômeno da natureza. Acabou. Você não vai errar mais questão disso. Inexistente. X, você lembra de um raio. Um raio é um fenômeno da natureza. Inexistente. Beleza, pessoal? Então, segue a dica. Vamos lá para questõezinhas. Bora lá. Leia o trecho a seguir. Os policiais agiram rapidamente para evitar o conflito. No trecho, a palavra rapidamente exerce a função de, letra A, adjetivo por caracterizar o substantivo, policiais. Letra B, advérbio por modificar o verbo agiram, indicando o modo. Letra C, substantivo por nomear uma ação abstrata. Letra D, pronome por retomar o sujeito da oração. Ó, os policiais agiram rapidamente para evitar o conflito. Aqui, se você pensar assim, pô, a frase está no plural, mas rapidamente não tá. Então ele é advérbio aí.
Invariável, não está no plural, certo? Ok. Letra B. Ele modificou o verbo escrito, implícito. Ele modificou o verbo. Os policiais não só agiram, eles agiram rapidamente. Tá vendo? Advérbio, ele modifica o verbo. Ok? Tranquilo, né? A2. Analise o enunciado. Aquela decisão responsável demonstrou compromisso institucional. A palavra responsável, no contexto, classifica-se como a. Substantivo por nomear uma qualidade abstrata. B. Advérbio por modificar o verbo implícito. C. Adjetivo por caracterizar o substantivo decisão. D. Pronome por acompanhar o substantivo. Vamos ler, ó. Aquela decisão responsável demonstrou compromisso institucional. Vamos perguntar ao verbo. Aquela decisão demonstrou compromisso institucional. Quem demonstrou compromisso institucional? Aquela decisão, certo? Então, decisão é um adjetivo, certo? Decisão é o sujeito, certo? É o substantivo, tá? Decisão não foi só uma decisão qualquer, foi uma decisão responsável. Olha que caracteriza do substantivo, que característica do substantivo não é qualquer decisão, uma decisão responsável. Gabarito letra C, adjetivo, porque caracterizou o substantivo decisão. Não é qualquer decisão, é uma decisão responsável. Você viu que especificou o sujeito? Especificou o sujeito, modificou, caracterizou ainda mais? É adjetivo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sem nenhum problema, né? Deixa eu ver aqui, verificar. Beleza? O pessoal está respondendo aí, vai respondendo mesmo, até para vocês massificar o conteúdo. Tranquilo, né? Bora lá então, mais teoria e mais questões. É tempo ruim o tempo todo, pessoal. É isso aqui, ó. Reta final de concurso é isso aqui, ó. Questão, teoria, toda hora. Beleza? Vamos lá. Concordância verbal. Concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Qual que é a regra geral? A regra geral, olha o exemplo. O policial agiu corretamente. Ok, o verbo concordando com o policial no singular. Os policiais agiram corretamente. Ok, policiais no plural, verbo no plural, tranquilamente. Casos mais cobrados. Casos mais cobrados. Sujeito composto, anteposto. Anteposto é antes. Então, o sujeito vem antes. O verbo é no plural. Olha o exemplo. O chefe e o agente compareceram. Ok? Verbo mantém no plural. Então, sujeito composto antes do verbo, o verbo é plural. O chefe e o agente compareceram. Agora, o contrário. O sujeito composto, posposto antes, ó, o sujeito posposto depois, sujeito na frente do verbo, as duas formas são aceitas, ok? Então, o sujeito foi para a frente do verbo, vai aceitar as duas formas. Olha o primeiro exemplo. Compareceram o chefe e o agente. Tranquilo, corretíssima. Segundo exemplo. Compareceu o chefe e o agente. Também está correto, beleza? Aceita as duas formas. Então, ó, o sujeito depois, então o sujeito está na frente, aceita as duas formas. Sujeito está atrás, o verbo vai no plural. Sujeito está na frente, aceita as duas formas. Sujeito está atrás, o verbo é no plural. Por isso, pessoal, a importância de achar o sujeito dentro da oração. Sempre que vocês quiserem achar o sujeito da oração, faz a pergunta ao verbo. Quem compareceu? O chefe e o agente. Opa, achamos o sujeito. Sujeito e substantivo é a mesma coisa. Achou o sujeito. Opa, o sujeito está na frente do verbo. Então, eu posso escolher se é comparecer ou não compareceu. Não, o sujeito ele está antes dos verbos. Então, o verbo é no plural. Faça essa análise sintática de todas as orações que vai ajudar. Beleza? Expressões partitiva. O que é isso? É o que usa a maioria de, parte de. Então, expressões partitivas aceita os dois também. A maioria dos servidores compareceu ou compareceram. A maioria dos servidores compareceu ou
compareceram, ok? Tranquilo? Partitivo aceita os dois, tá? E um exemplo, a maioria de, parte de, é partitivo, ok, pessoal? Haver, cai muito, cai muito. Haver no sentido de existir é impessoal. Houve problemas, existiu problemas, então aqui ele não vai variar, por mais que problemas estejam no plural, beleza? Verbo haver no sentido de existir, ele é invariável. Verbo haver no sentido de existir é invariável. É só você trocar se tiver dúvida. Houve problemas, existiu problemas, pronto. É a mesma coisa, então houve é invariável. E fazer indicando o tempo é impessoal também. Ele não vai variar. Então, ó, faz 2 anos. Opa, 2 anos é tempo, então faz não vai variar. Não é fazem 2 anos. Isso aqui cai e pega muita gente desavisada. Concordância verbal, vamos para a concordância nominal. Concordância nominal já tem umas regrinhas também. O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome concordam com o substantivo. A regra geral é essa, tá ok? Adjetivo, artigo e o numeral, pronome e o pronome concorda com o substantivo. Procedimentos corretos, atuação eficiente, viu? Concordando, plural, plural, singular, singular. Casos mais cobrados. Adjetivo posposto depois. Há dois substantivos. Então, adjetivo veio depois e substantivo veio antes. Então, ó, atitude e conduta adequadas. O que é adequadas? Atitude e condutas. Ok, atitude e condutas é o sujeito, certo? Sujeito. E o adjetivo está depois, então o adjetivo vai concordar em plural, beleza? Então vai para o plural. Adjetivo anteposto, então o adjetivo vem antes. Ele concorda com o mais próximo. Concorda com o mais próximo. Excelente iniciativa e projeto foram apresentados. O que foi apresentado? Iniciativa e projeto. Iniciativa e projeto é o sujeito, certo? Excelente é o adjetivo. Excelentes iniciativa e projeto tá errado, tá? Ele vai concordar com substantivo mais próximo, sujeito mais próximo. Ok, pessoal? Então, o adjetivo anteposto, ou seja, antes do substantivo, que é dois substantivos, dois, tem que ser dois. Se for só um, não tem por que ter plural. É singular do mesmo jeito. Mas se for dois, o adjetivo vai concordar com o mais próximo. Beleza, pessoal? Questão aqui também, ó. É proibido? É necessário? É permitido? A concordância depende da presença do artigo. Para essas palavras. Se não tiver artigo, vai prevalecer a forma masculina, invariável. Beleza? Ó, quando a expressão vem sem artigo, ela fica fixa no masculino singular. Pronto, acabou. É proibido entrar. É necessário estudar. Não tem artigo, não define. Ok? Não tem artigo, não define. Com o artigo já tem a concordância com o substantivo. Então, quando tem artigo, pessoal, vai ter concordância também. Ocorre a concordância nominal. É proibida a entrada. É proibido entrar. É proibido a entrada. Opa, teve o artigo a, então proibida é no feminino, porque o proibido está concordando com o artigo. É necessária a atenção. É permitida a saída. Ok, teve artigo, tem que concordar com o nome, beleza? Então o artigo o, a, os, as obriga a concordância em gênero e número. Então vamos lá, questãozinha. Analise as afirmativas a seguir referentes às regras de concordância verbal e nominal. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e permanece no singular. Perfeito, foi o que eu acabei de falar. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele referente a ele é impessoal e permanece no singular. Ok, verdadeiro. Próxima. Em expressões como a maioria de, a concordância verbal é obrigatoriamente feita no singular?
negativo, né? Expressões partitiva, concordância verbal pode ser ou no singular ou no plural, meu guerreiro e guerreira, certo? Falso, beleza? 2 está falso, ok? 2 está falso. Nas construções, é proibido, é necessário, é permitido? A concordância depende da presença de artigo antes do substantivo. Beleza, verdadeiro, né? A gente acabou de ver. Quando tem artigo, tem concordância, tá em cima aí, ó. Quando não tem artigo, não tem concordância. Vai permanecer o masculino, vai prevalecer sem artigo. Ok? Então, tá verdadeiro. A de baixo, ó, o adjetivo anteposto a dois substantivos ligados por e concorda em regra com o substantivo mais próximo. Vamos lembrar, substantivo anteposto a dois substantivo. Adjetivo anteposto a dois substantivos. Adjetivo anteposto a dois substantivos ligados por e, tá? Beleza. Concorda em regra com o substantivo mais próximo. Anteposto é depois, certo? Antes, na verdade. Anteposto é antes. Então, o adjetivo vai vir primeiro e depois vem os substantivos. Ok. Aí sim pode concordar com o mais próximo. Verdadeiro. Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Tranquilo? Beleza? Então, bora lá, hein? Vamos meter marcha. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal. Letra A. Fazem 2 anos que o concurso foi realizado? Aqui a letra A também está incorreta. Eu falei para vocês, o faz, quando tem questão de tempo, ele é invariável. Então, o correto seria faz 2 anos que o concurso foi realizado. Então, a letra A está incorreta. A B, ó, é proibida estacionar neste local. É proibido estacionar neste local. Por mais que estacionar esteja no feminino. Por quê? Não tem artigo, né? Não tem artigo, então não define. Letra B, tá errado. C. Houve problemas durante a operação. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Perfeito. Questãozinha batata para você não zerar. Então, C, ó, risca a letra C. Letra D, a maioria dos candidatos compareceram à prova. Aqui também, a maioria dos candidatos compareceram à prova, também está certo, né? Questão partitiva pode ser tanto no singular quanto no plural. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui atrás para nós ver aqui questões partitivas. Acho que é do verbo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Compareceram. Tá. Expressões partitivas. Maioria de, a parte D. A maioria dos servidores compareceu ou compareceram. Então, aqui também a letra D estaria correta. A maioria dos candidatos compareceram ou compareceu. Beleza? 2 gabaritos. C e D. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos lá aqui para conjunção dos verbos, né? Primeira conjunção, segunda conjunção, terceira conjunção. Tem no edital de vocês, pessoal. Tem no edital da Polícia Penal. Então, conjunção, primeira conjunção, ar. Falar, estudar, trabalhar, amar. Maioria dos verbos da língua tem essa primeira conjunção. A maioria, tá? Segunda conjunção, er. Vender, correr, aprender, comer, ir. Verbo por é derivados, pertencem a esta conjunção. Então, o verbo por é uma exceção, beleza, pessoal? O verbo por ele tem parte da segunda conjunção, faz parte da segunda conjunção, beleza? Terceira conjunção, o ir, partir, decidir, assistir e cumprir. Menor número de verbos. E lembra, pessoal, que o verbo pode estar no plural e pode ser que confunda vocês, porque vocês têm que pegar ele e colocar no singular para ver de qual conjunção que esse verbo é,
Beleza? Então, ó, aqui, ó. Vamos lá, questãozinha. Essa questão eu vou deixar vocês responder aí, beleza? Vou dar um tempinho aqui e vocês respondem. Assinale a alternativa em que todas as formas verbais apresentadas pertencem à segunda conjunção. Letra A. Compuseram, pusera, depõe. B. Partiram, decidem, impuseram. C. Cumprira, correu, venderam. D. Assistiram, partiram, repõem. Para essa questão, pessoal, eu vou dar aí 40 segundinhos para vocês responder. Pode responder aí. Alguém? É difícil, né, pessoal? Igual eu falei, vocês têm que passar o verbo no singular para tentar achar a conjugação. Então vamos lá. Acabou que encerrou o tempo. Até meu celular não aguentou. O celular acabou a bateria. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar ele para carregar aqui. Depois eu coloco. Vamos lá. Aqui, pessoal, vamos colocar as palavras no singular. Ó, compuseram, compor, pusera, por e depõe, depor. Aqui é a segunda conjugação. O gabarito seria a letra A, beleza, pessoal? Letra A, tá? Que é a segunda conjugação. Lembra que o por faz parte da segunda conjugação? Então, depor, compor e depor, beleza? Questãozinha, letra A. Bem tranquilo, bem de boa. Tem que saber certinho essa conjugação, pessoal. Pode ser que caia na prova. Tem recorrência? Sendo bem sincero, não tem recorrência de cair. Tem muito mais outras questões que eles podem trabalhar do que essa daqui. Mas é aquele ditado. Tem que preparar para qualquer tipo de questão, né? Então a gente não conhece aí como que a gente não sabe como que a banca vai fazer na Polícia Penal de Minas Gerais. Então tem que estudar, tem que saber. Próclise, pronome antes do verbo. Próclise, pronome antes do verbo. Então, pró vem de antes. Amor, amor, amor. Põe para carregar para mim meu celular, por favor. Beleza, pessoal? Então, próclise vem de pré, antes. Então, ó, próclise ocorre quando há palavras atrativas antes do verbo. Quais são as principais palavras atrativas? Atrativas. Palavras negativas. Quais são elas? Não, nunca, ninguém, nada, beleza? Pronomes, tudo, quem, que, algo. E conjunções subordinativas, quando, se, porque. E também advérbios. Advérbios sem pausa. Aqui, ontem e já, tá? Então, atrativos de próclise, beleza, pessoal? Então, olha os exemplos. Ó. Não me avisaram do horário. Quem se responsabilizou pelo erro? Já lhe expliquei a situação. Então, ó, os atrativos, não, quem, já, chamando a próclise antes, beleza? Ênclise, ênclise é depois do verbo. Então, pró, antes, em, depois. Qual que é a regra geral da norma culta? O pronome vem após o verbo, sem palavra atrativa. Não tem palavra atrativa. Ó. Entregaram-lhe o documento. Avisou-me ontem. Prepare-se para o teste. Preparem-se para a prova. Então, nunca se inicia a frase com pronome átono. Beleza, pessoal? Nunca. Isso é erro. Olha o exemplo. Me avisaram. Tá errado. É avisaram-me. Avisaram-me que a situação está complicada. Sim, tá certo. Agora, me avisaram, tá errado. E pode ter certeza, muita gente vai errar esse tipo de questão porque acha que esse me avisaram está correto. Mas na norma culta tá errado, tá? Regra de prova, pessoal, não esquece. Nunca se inicia frase com pronome átono.
beleza? Nunca, jamais. E mesóclise, pronome no meio do verbo. Então tem próclise, pré, antes, ênclise, depois e mesóclise no meio, tá? Ocorre somente com futuro do presente e futuro do pretérito, beleza? Não tem palavra atrativa também. Exemplo: entregar-lhe o relatório. Dir-se-ia a verdade. Quando tiver no meio, é mesóclise. Beleza? Mesóclise. Mesóclise lembra de meio. Vamos de questãozinha, hein? Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta quanto à colocação do pronome átono. Letra A. Me avisaram sobre o horário da prova. Letra B. Se entregaram os documentos ontem. C. Avisaram-me sobre o horário da prova. D. Te chamaram para a entrevista. Certo, pessoal? Então a letra C é a que está correta. Me, se, te são pronomes átonos. E jamais, jamais, nunca, never usa pronome átono no começo da frase. Ok? Tranquilo? Sem estresses, né? Bora lá então para o nosso próximo tópico. Principais áreas da sintaxe do português. Principais áreas da sintaxe. Vamos lá. Sintaxe da oração. Estuda o termo da oração. Aqui, pessoal, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Estuda os termos da oração. Termos essenciais. Quais são? Sujeito. Sujeito de quem se fala. Predicado é o que se declara sobre o sujeito. Exemplos: os policiais treinaram intensamente. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem treinou? Os policiais, certo? Os policiais treinaram. Eles só treinaram? Não, eles treinaram intensamente. Treinaram intensamente é o predicado, porque tá o que se declara do sujeito. Os policiais treinaram intensamente, predicativo do sujeito, ok? Predicado é o que se declara sobre o sujeito. Os policiais treinaram intensamente. Treinaram intensamente, tá falando, tá se declarando sobre o sujeito. Beleza? Termos integrantes. Objeto direto. O comandante elogiou os policiais. Objeto direto aqui, elogiou. OI, tá? Objeto direto. Por quê? Não precisa de preposição. Objeto direto não precisa de preposição, ok? Objeto indireto. O comandante confiou nos policiais. O comandante confiou nos policiais. Objeto indireto, tá? O nos é preposição, beleza? Então é objeto indireto, tranquilamente. Complemento nominal. Confiança nos policiais. Confiança em quem? Nos policiais. Então, confiança nos policiais. O complemento nominal é nos policiais. Porque se você falar confiança, beleza, confiança no quê? Em quê? Nos policiais. Então, completou. Complemento da palavra, do nome confiança. Complemento nominal. Agente da passiva. O sujeito sofre a ação. Agente da passiva, o sujeito sofre a ação. Os policiais foram elogiados pelo comandante. Verbo ser, ou foram verbo ser, mais pronome no particípio, idoado. Verbo ser mais verbo no particípio, idoado, é agente da passiva. Esses dois indo meio aqui, ó. Verbo ser mais pronome, mais verbo no particípio. O verbo no particípio, o que é particípio? Idoado. Elogiado, elogiado, usado, verbo no particípio, é agente da passiva. Agente da passiva, o sujeito sofre ação. Quem foi elogiado? Os policiais. Então, os policiais é o sujeito. Eles sofreram a ação, tá? É agente da passiva. Agora vamos trocar, vamos passar aí, vamos deixar essa frase normal, sem ser agente da passiva. O comandante elogiou os soldados. Pronto. O comandante elogiou os soldados, certo? Os policiais. Então, tira do agente da passiva e vira ativo. Beleza, pessoal? Um agente da passiva, o sujeito sofre
a ação. Termos necessários. Então, termos acessórios, na verdade. A gente falou sobre as principais áreas, os termos integrantes, e agora vamos falar dos termos acessórios. Termos integrantes são os termos principais. Termos acessórios. Adjunto, adnominal. Já a própria palavra fala. Adjunto, adnominal. Vem junto com o nome. Caracteriza ou determina o substantivo. Os policiais dedicados treinaram. Opa, dedicados caracterizou e determinou. Os policiais, eles não é qualquer policial, eles são os policiais dedicados. Então, dedicado é adjunto adnominal, tá? Por quê? Caracterizou o sujeito. Eles são policiais dedicados, beleza? Quem é dedicado? Os policiais. Os policiais, sujeito da oração. Quem? Os policiais dedicados treinaram. Quem treinou? Os policiais. Fiz a pergunta errada. Faz a pergunta ao verbo. Treinaram. Quem treinaram? Os policiais. Certo? Achamos o sujeito. Mas não é qualquer policial. Eles são dedicados. Então, caracterizou. Adjunto adnominal. Tá? Adjunto adverbial. Já é o contrário. Indica circunstância de tempo, lugar, modo. Os policiais treinaram ontem. Quem treinou ontem? Os policiais. Ontem é o adjunto adverbial. Ontem é o tempo. Opa, foi ontem que os policiais treinou, certo? Então, é o que dá adjunto adverbial. Por quê? Treinaram. Eles treinaram que dia? Ontem. Indicou a circunstância de como eles treinaram, certo? Então, adjunto adverbial. Aposto. Aposto explica ou especifica um temor anterior, tá? Um termo anterior, temor, ó. Então, explica um termo anterior, geralmente entre vírgula, beleza, pessoal? Aposto geralmente entre duas vírgulas. Ó, Tiradentes, herói nacional, é símbolo de Minas. Tiradentes, olha a vírgula. Herói nacional, vírgula, é símbolo de Minas. Esse herói nacional está explicando quem foi Tiradentes. Se tirar da frase, não tem problema, não faz falta. Ó, Tiradentes é símbolo de Minas. A frase por si só já está completa. Mas o aposto é como se fosse um algo a mais para explicar quem foi Tiradentes. Deu ênfase. Aposto sempre vem entre vírgulas. Tiradentes, vírgula, herói nacional, vírgula, é símbolo de Minas. Vocativo. Chama ou interpela alguém. Vocativo, você lembra de voz ativa, voz, um chamamento. Ó, policiais, atenção à instrução. Policiais é vocativo, sempre por vírgula. Policiais, é uma pausa, atenção na instrução. Viu que dá a ideia de voz ativa, de chamar? Opa, vamos chamar atenção. Então, vocativo. Síntese do período. Estuda a relação entre orações. Período simples, uma oração. Período simples não tem conectivo. Uma oração. Ó. Os policiais treinaram intensamente. Um verbo. Beleza? Período composto, duas ou mais ações. Os policiais treinaram e conectivo foram avaliados. Então, período composto, por quê? Tem duas orações. Por que tem duas orações? Tem dois verbos. Os policiais treinaram e foram avaliados. Período composto. Agora, período composto por subordinação. Subordinação, pessoal, é quando uma frase depende da outra para que ela faça sentido, beleza? Os policiais treinaram quando o comandante chegou. Presta atenção aqui, ó. Nesse período composto de segundo, ó. Se eu falar assim, ó, os policiais treinaram. Essa frase por si só já tira todas as suas dúvidas. Opa, os policiais treinaram, tranquilo. Agora olha de baixo, ó. Os policiais treinaram quando? Se você ler só isso, você tem que dar uma... Quando o quê? Os policiais treinaram quando? Quando o comandante chegou. Certo? Então, uma frase depende da outra. Tá? Então, pode ser coordenação. Coordenação, a frase por si só faz sentido, não depende de outra, é somente um acréscimo. E subordinação, uma depende da outra. Subordina a outra. Beleza, pessoal? Vamos lá de questãozinha, então. Analise as frases a seguir e identifique o tipo de período de cada uma. Vamos lá. 1. O relatório foi concluído ontem. 2. O relatório foi concluído e enviado à chefia.
3. O relatório foi concluído porque havia urgência. O relatório foi concluído, mas apresentou falhas. Vamos lá. Esse primeiro período aqui, ó, o relatório foi concluído. Período simples, não é? Por que que é simples? Tem somente um verbo. Tranquilo, né? Vamos lá aqui o segundo, ó. O relatório foi concluído e enviado. Gisele, qual período que é essa frase aqui? O relatório foi concluído e enviado. Se só já tem sentido. E agora, o enviado à chefia também tem, então, tranquilo. Composto por coordenação. A3, ó, o relatório foi concluído porque havia urgência. Pessoal, eu vou respondendo, porque senão vai demorar demais, tem muito conteúdo ainda, beleza? Então, ó, o relatório, mas vocês vão prestando atenção e massificando o conteúdo. O relatório foi concluído porque havia urgência. Esse porquê é o que torna a oração subordinada. O relatório foi concluído por quê? Aí você lê isso aqui e você fala, por que o quê? Porque havia urgência, pois havia urgência. Então, essa aqui é composta por subordinação. Composta porque tem dois verbos. Qual verbo? Foi e havia, né? E subordinada porque uma depende da outra para que faça sentido, ok? 4. O relatório foi concluído, mas apresentou falhas. O relatório foi concluído, mas apresentou falhas. Ok. Período composto, dois verbos, ó, o foi e apresentou, tem conectivo mas, então é composto por coordenação. Beleza, pessoal? Então, bem simples, viu? Só massificar o conteúdo. Período composto, dois verbos, conectivo. Coordenação, uma frase não depende da outra para que ela exista. Período composto por subordinação, dois verbos, conectivo. Uma frase depende da outra para que ela faça sentido completo. Período simples, somente um verbo, uma frase completa. Beleza, pessoal? Então, gabarito, letra B. Derivação. A derivação, vamos lá, continuar. Derivação, formação a partir de outra palavra. Derivação, a gente estudou isso aí, né? Na última aula. Derivação prefixal, refazer, pré, vem antes. Então, re é o prefixal. Sufixal, felizmente. Sufixal vem depois. E o prefixal e sufixal é o infelizmente. O in, pré, e o mente depois. Sufixal. Parasintética, lembra? Parou, parou. Se tirar um, perde o sentido. Ó, entristecer. Se você tirar o em, fica tristecer. Essa palavra não existe. E se você tirar o er, você fica entristece. Não existe também. Então, tirou, não faz sentido. Entristecer, se você tirar o em, tristecer não existe. Regressiva, fala. Então, fala é um verbo, falar. Então, é uma derivação regressiva. Composição. Composição é a união dos radicais. Justaposição. Justaposição se une os radicais e nenhum perde sentido, nenhum perde fonema e nem nada. Ó, passa tempo. Passa mais tempo. Aglutinação. Lembra? Aglute. Juntou, perde um fonema. Ó. Planalto. Planalto é plano mais alto. Perdeu o O. Aglute. Juntou, perde o fonema. Então é aglutinação. Beleza? Aguardente, água mais ardente. Perde um A para juntar e falar aguardente. Então, perdeu é aglutinação. Justaposição, não perde nada, a palavra mantém o mesmo significado, a mesma grafia, mesmo fonema. Beleza? Qualquer outros processos, ó, sigla, PMMG, também é uma derivação. Abreviação, foto. Abreviação, como assim abreviação? Sim, foto. A palavra correta é fotografia. A foto é a abreviação. Onomatopeia, som do dia a dia. Tic-tac, reco-reco. Onomatopeia, ok? Só para vocês darem uma revisada. Uso dos porquês. Então, uso dos porquês. Isso aqui não cai não, meu aluno. Despenca. Por quê? A gente estudou, hein? Vamos lá massificar ainda mais. Por quê? Em perguntas e início de frase. Início de frase. Então, é porquê separado e sem acento. Ó. Por que você falou? Essa frase aqui.
As razões por que lutamos são justas. Esse porquê aqui, pessoal, pode pegar muita gente. Por quê? Por quê? Esse porquê aqui é simplesmente a preposição por mais o pronome relativo que. Somente isso, não é a palavra porquê por si só de fazer pergunta. É só isso. As razões por que lutamos são justas. Preposição por mais pronome relativo que. Troca o porquê pelos quais. E aí você vai ver que é pronome relativo que, ó. As razões pelas quais lutamos são justas. Esse porquê, ele é separado sem acento. Nossa, Kevin, mas ele está no meio da frase. Vai confundir guerreiro e guerreira. Ele é separado porque não é a palavra porquê propriamente dita. É simplesmente a preposição por mais o que pronome relativo, ok? Não confundam. Por que separado e com acento? No fim da frase. Então, por que separado e com acento é no fim da frase. Antes de pausa, ó, você faltou, por quê? Separado e com acento, tranquilo? Porque junto é explicação ou causa, faltou porque estava doente. Motivo, né? Ele faltou porque estava doente. Então, ó, faltou, pois, troca pelo pois, você vai ver que é uma explicação ou causa. E porque junto e com acento é substantivo, motivo, razão. Sempre vai estar acompanhado do artigo, geralmente acompanhado do artigo. Ó, não entendi o porquê da ausência. Quer saber se ele é sujeito ou não? Faz a pergunta ao verbo. Não entendi o porquê da ausência. Não entendi o porquê da ausência. O que eu não entendi? O porquê. Pronto, achou o sujeito. O porquê está na função do sujeito. Dicas: se puder trocar por o motivo, use porquê junto. Ah, não entendi o motivo da ausência, certo? Então, porquê é junto e com acento. Uso do mal com L, mal com U. Quem assistiu a aula de ontem sabe o bizu. Mal com L, mal com U. Mal com U, adjetivo, oposto de bom. Lembra? Fecha o Uzinho, vira bom. Fecha o Uzinho, vira bom. Então, ó, ele é um mau aluno. Ele é um bom aluno, oposto de bom. E mal com L, oposto de bem. Lembra o Lzinho? Ah, coloca duas perninhas, vira um E, bem, certo? Advérbio, oposto de bem, ó. Ele se comportou mal. Ele se comportou mal. Então, mal com ele se comportou bem. Então, é mal com ele. Dica rápida, ó. Mal, bom. Mal com ele, bem. Mal saí e ela chegou. Essa frase está correta? Vamos lá, só quem não participou da aula de ontem. Deixa eu ver aqui. Gisele, tá me ouvindo, Gisele? Consegue me ouvir? Não? Tá só a imagem. Deixa eu ver aqui se teve alguém que não participou ontem também. Deixa eu ver. Larissa. Tá me ouvindo, Larissa? Tá conseguindo me ouvir, Larissa? Larissa, essa frase aqui, ó, mal saí e ela chegou, ela está certa? É mal com ele? Ou você não sabe me responder? Pode falar, pode ser sincero. Não tem problema. A gente está aqui para aprender. Tá certo? Beleza. Acertou, tá certo, né? Por quê? Aqui o mal sair, ela chegou. O mal, ele tá com sentido de tempo. Então, quando é sentido de tempo, o mal vai ser com L, tá? Mal sair, ó. Mal sair, opa, sair agora mesmo. Então, agora mesmo dá a ideia de tempo. Mal sair e ela chegou. Tá certo. E aqui é uma frase que é difícil. Bom sair, bem sair, você não sabe. Não dá para colocar o bom e bem. Então, não dá para saber se o mal tá certo. Mas o mal com L em sentido de tempo. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá.
questãozinha michuruca para a gente responder. Analise as afirmativas a seguir quanto ao uso correto dos porquês e de mal com L e mal com U, conforme a norma culta da língua portuguesa. As causas por que lutamos são legítimas. Essa aqui tá certa? É porque separado mesmo? 2. Ele não explicou o porquê da ausência. 3. O policial se sentiu mal durante o treinamento. Trata-se de um mau procedimento administrativo. Não sei por que ele faltou. Não sei por que ele faltou. Então, vamos lá. Aqui, A1, as causas por que lutamos são legítimas. Esse porquê foi o que eu expliquei para vocês. Preposição mais pronome relativo que. As causas pelo, ó, as causas por que lutamos não são legítimas. É até a mesma frase, ó. As causas pelos quais lutamos. Então, tá certo. Então é verdadeiro. A gente elimina a letra D. Ele não explicou o porquê da ausência. Opa, o porquê da ausência é substantivo e tem que estar junto, né? Então tá errado essa 2. A 2 está falso. Então, falso, tá? Porque tem que estar junto aqui. Então é falso. O policial se sentiu mal durante o treinamento. Vamos trocar? O policial se sentiu bem durante o treinamento. Ok, bem, o Ezinho, você lembra do L, então tá certo. A 3 está verdadeira. E a 4, trata-se de um mau procedimento administrativo. Trata-se de um bom procedimento administrativo. Trata-se de um bem procedimento, viu que fica estranho? Então é mal com U. Lembra? Fecha o Uzinho, transforma o O de bom. Então, tá certo. A 5, não sei por que ele faltou. Não sei por que ele faltou. Não sei o motivo que ele faltou. Então aqui, não sei o porquê ele faltou. Aqui, esse porquê tem que estar na função de sujeito. Aqui não tem o artigo, então tá errado. Tinha que ter o artigo e tinha que estar com um acentozinho no E, beleza? Gabarito aqui, pessoal, letra B, ok? Meus queridos e queridas, então encerramos aí o nosso aulão de português. Espero ter ajudado vocês nesse revisaço com bastante questões, bastante teoria. Isso aqui vai estar lá para vocês disponíveis para revisar e fazer as questões novamente. Beleza, pessoal?